Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma picape que é cheia de exclusividades no seu segmento, mas que cobra bem caro por isso. Essa aqui é a Fiat Strada Range, finalmente com motorização 1.0 turbo. E nesse vídeo aqui a gente vai desvendar todos os detalhes desse carro para entender se vale a pena comprar essa compacta ou se já é melhor partir para uma picape intermediária. Antes de qualquer coisa, quero pedir para vocês, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque esses conteúdos que a gente faz aqui no canal são muito completos, então dão muito trabalho, envolvem muito tempo e dedicação, e o like é uma forma de retribuição que vocês podem dar pra gente. Afinal, esses conteúdos são totalmente gratuitos para vocês. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu o nosso vídeo e passa a te mostrar mais conteúdos do nosso canal e também mostra o nosso vídeo para mais pessoas. Então, se ao longo da avaliação você não gostar, é só você retirar o seu like, simples assim. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre começo falando de design, mas aqui eu tenho um ponto importante para destacar sobre esse carro. A Fiat Strada, por incrível que pareça, mesmo sendo uma picape compacta, é o carro mais vendido do Brasil, considerando somente o 0 km, obviamente. Em 2023, de janeiro a dezembro, foram 120.600 unidades vendidas da Fiat Strada. O segundo colocado, por exemplo, no ranking é o Volkswagen Polo, que teve 111.242 emplacamentos. Ou seja, a gente tem aqui uma diferença expressiva de 9.358 unidades a favor desse carro da Fiat. Agora sim, vamos falar então do design, que eu particularmente gosto bastante. É um ponto bem positivo desse carro, porque ele passa uma sensação de refinamento até maior do que realmente é entregue nesse carro, né? Como vocês podem perceber, ela tá bem suja, porque a gente já gravou muito conteúdo, inclusive em estrada de terra. Pegamos até um pouquinho de barro, como vocês podem perceber, ó. Então a gente tá gravando com ela suja mesmo. Mas se essa versão Range, que tem apelo aventureiro, é dessa forma aqui que a gente tem que mostrar para vocês. Aqui na frente, a primeira coisa que eu tenho para ressaltar para vocês é que a Strada ganhou um facelift na linha 2024, porém exclusivo das versões com motor 1.0 turbo. A gente já vai falar do conjunto mecânico. Ou seja, estamos falando aqui da versão Range, que é essa aqui que a gente vai avaliar hoje, e da Ultra, que muda um pouquinho de detalhe no visual, mas os carros em si são iguais, lista de equipamentos, inclusive o preço. E a gente tem como novidade aqui essa grade frontal. Aqui no caso da Range, ela tem o detalhe cromado. Na Ultra, como a gente já mostrou aqui no canal, aqui embaixo é um friso vermelho e aqui em cima é escurecido, assim como o logo da Fiat, né? Eu prefiro esse cromadinho aqui. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. E mais aqui ao lado tem o Fiat Flag, que é aquela bandeirinha italiana, marca tradicional da Fiat. Sendo assim, todas as outras versões, desconsiderando a Range e a Ultra, seguem com o visual antigo que foi lançado aqui no mercado brasileiro em 2020, ou seja, já temos 4 aninhos. Coisa importante para a gente destacar, os faróis aqui estão com DRL aceso, como vocês podem ver, que é uma assinatura bem bonita inclusive, e eles são quase full LED. O único elemento aqui que é convencional do tipo incandescente é a seta que fica aqui embaixo. Se fosse LED ficaria muito bonito, porque ela é posicionada na horizontal, então ficaria bem legal. Aqui abaixo faróis de neblina também LED, mas não tem luz de conversão estática, infelizmente. E o interessante é que esse DRL aqui, que também é assinatura de lanterna, que vocês estão vendo, ele não apaga quando aciona a seta. Muitos carros acabam desligando o DRL para facilitar a visualização, mas aqui não precisa, porque eles não ficam tão próximos assim. E esse é um item muito legal, porque querendo ou não, a gente tem aqui um carro um pouco mais voltado para o uso no trabalho, né? Então é mais raro a gente ver faróis praticamente full LED, ponto positivo para a Fiat nesse sentido. Um detalhe interessante que também passa uma maior sensação de robustez e imponência para a estrada são esses paralamas alargados. A gente vai ver na parte de dimensões depois que esse carro tem até um número generoso de largura. Mas por quê? Por conta desse paralama aqui. Se vocês repararem, o restante da carroceria é muito mais estreito. Então, aqui na frente você tem uma sensação de que ela é mais encorpada, de que ela é realmente mais larga. E isso aumenta tanto a sensação de refinamento, e como eu falei, esse carro parece ser
pelo visual até mais caro do que ele é, mas na verdade é um carro bem simples, praticamente baseado no Fiat Mobi, né? E essa base no Mobi fica bem claro que nas portas, por exemplo, se vocês repararem, são praticamente as mesmas do subcompacto da Fiat. Isso já demonstra que esse carro talvez não seja tão refinado assim, e a gente vai falar melhor disso daqui a pouquinho. As rodas aqui, que eu acho muito bonitas, inclusive, são levemente escurecidas com acabamento diamantado e calçadas com pneus 205/55 aro 16 com pneus de uso misto. Vale ressaltar que a versão Ultra, que a gente também já avaliou aqui no canal, tem a mesma medida das rodas, mas com pneu de uso urbano. Então aqui ela vai ficar um pouquinho mais preparada para o off-road, embora você não vai enfrentar desafios muito pesados, porque esse carro é 4x2. Infelizmente não tem Fiat Strada com tração 4x4. Seria bem legal, né? Quem sabe no futuro. E essa é a única diferença mais importante entre as versões Range e a Ultra. A única diferença mecânica, digamos assim. O restante é somente no visual e no acabamento mesmo. Aqui na lateral, emblema turbo, que eu achei que ficou bem bonitinho, mas se atentem a um detalhe. Reparem que a Fiat colocou esse emblema aqui, já tinha também nas outras versões, claro, sem a inscrição turbo, para dar uma disfarçada na diferença de vincos. Se vocês separarem, esse carro tem vincos um pouco diferentes da lateral em relação à dianteira aqui do carro, então esse elemento ajuda a disfarçar um pouco isso. Retrovisor é praticamente o mesmo do Fiat Argo. Na versão Ultra ele tem acabamento especial, aqui ele é da cor da carroceria mesmo. Tem um repetidor de seta aqui, mas infelizmente não é em LED. Pelo menos ele fica posicionado aqui numa região que a gente consegue ver aqui de trás, isso é bem importante. E até o momento de gravação dessa avaliação, a Fiat ainda não respondeu pra gente se esse estribo é funcional ou não, e se sim, quantos quilos ele suporta. Mas qual que é a questão? O estribo, ele é praticamente um degrau para te ajudar a subir no carro. Como a estrada é bem baixa, não faz sentido nenhum, acaba até mesmo atrapalhando, e eu vou falar melhor disso para vocês depois. Maçanetas na cor da carroceria, já percebam que não tem o botãozinho de chave presencial. Aqui em cima, o rack de teto tem esse acabamento em prata, digamos assim, que eu acho bem bonito, misturado com o plástico preto, e ele suporta até 50 quilos. Então ele é funcional, mas você não pode colocar um peso muito alto aqui em cima. Essa parte aqui também suporta até 50 quilos aqui em cima. E o legal do rack de teto é que ele continua aqui na traseira formando esse Santo Antônio. Esse aqui, pelo que eu encontrei informação no manual, você não pode usar para amarrar carga, mas ele tá aqui mais como uma função estética e realmente dá uma outra cara pro carro, fica bem mais bonito. Aqui na parte de trás, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que ela tem uma forte inspiração na Toro. Se vocês repararem, essas lanternas são bem parecidas com a da sua irmã maior, porém aqui é um pecado, não tem nada de iluminação em LED. Na Toro tem pelo menos a luz de lanterna, aqui não tem nada. E tem um detalhe interessante acerca dessa iluminação traseira, porque aqui tá bastante sol, então vocês acham que não vão conseguir perceber, mas a lanterna traseira, ela fica sempre ligada, ela funciona praticamente como um DRL. Assim como a luz de posição diurna lá na frente, assim que você liga o carro, as lanternas traseiras se acendem e permanecem sempre ligadas. Esses carros da Stellantis mais novos estão sempre vindo com essa função. Eu até gosto disso em carros com lanternas em LED, porque fica uma assinatura bem bonita, mas aqui na estrada acho que não precisava disso. Aliás, mal dá pra ver isso de dia, né? E a única mudança aqui na traseira em relação às versões com motor aspirado, lembrando que todas as outras agora usam um motor 1.3 Firefly, é o símbolo Turbo 200 aqui na tampa traseira, que é bem bonitinho, inclusive. E o logo Range, claro, mostrando que essa é a versão de apelo mais aventureiro da Fiat Strada. Símbolo aqui por escrito da Fiat em cromado, bem bonitinho, assim como a Strada. Aqui a maçaneta em plástico preto mesmo, com a câmera de ré incorporada. E aqui atrás você tem somente dois elementos de LED, mas que não estão no bloco de iluminação principal. Primeiro é o Brake Light. Isso é um ponto positivo, porque por incrível que pareça, a Rampage não tem esse item em nenhuma das versões. E a Rampage também não tem capota marítima, é só como acessório. Aqui na Strada Range é de série nessa picape.
E a outra iluminação de LED, como eu falei para vocês, fica aqui na placa. Aqui fica a luz de lanterna e a luz de freio, no centro a luz de seta e aqui abaixo a luz de ré. Um outro item que a Rampage também não tem é essa barra de proteção aqui para o vidro. Então vamos supor que você colocou uma carga aqui atrás e acabou escorregando, muito provavelmente vai pegar só na barra de proteção e não vai estourar o vidro traseiro. Vamos falar então da maior novidade da Fiat Strada para a linha 2024, que é o seu conjunto mecânico. Temos aqui o motor 1.0 T200, são 20.4 kg de torque, disponíveis em somente 1.750 rotações. Isso é muito positivo porque ele te entrega o torque em baixa, então você não precisa pisar muito no acelerador para que ela responda bem. E a potência é de 130 cavalos no etanol e 125 cavalos na gasolina, disponíveis aos 5.750 RPM. Lembrando que os testes aqui no canal a gente sempre faz com gasolina. E essa motorização, só ressaltando para vocês, é 1.0 Turboflex de 3 cilindros em linha. Dentro da Stellantis a gente tem também 1.3 T270, que também é Turboflex, porém lá são 4 cilindros em linha. É basicamente a mesma engenharia de motorização, porém com um cilindro a mais, e por isso ele é 1.3 ao invés de ser 1.0 como esse aqui. Antes da gente falar das características técnicas dessa motorização, ressalto aqui para vocês que não tem manta acústica, e esse carro, como eu falei, ele é muito baseado no Fiat Mobi. Por conta disso, reparem como essa motorização ficou apertada aqui no cofre do motor. A gente viu isso também no Peugeot 208, né? Lá o motor também fica bem espremidinho no cofre. Já a transmissão é automática do tipo CVT com 7 marchas simuladas, mas tem uma peculiaridade dessa transmissão que a gente vai citar para vocês assim que a gente for andar aqui com a Strada Range. E a tração, claro, é somente dianteira. Infelizmente ainda não temos versão 4x4. É importante a gente citar também que esse carro pesa somente 1.253 quilos, o que para uma picape é um peso muito bom. E se a gente comparar, por exemplo, com a versão Vulcano 1.3 com o câmbio CVT de 7 marchas, são somente 38 quilos a mais. E com esse peso, essa potência e esse torque, como será que fica o desempenho da Fiat Strada Range? Bom, vamos lá. De acordo com a Fiat, o 0 a 100 km por hora fica em 9,5 segundos com etanol e 9,8 segundos com gasolina. Já a velocidade máxima é um pouco baixa, na minha opinião, 180 com etanol e 178 com gasolina. E o desempenho desse carro é um ponto elogiável, tanto que se você comparar com a versão Vulcano 1.3 CVT, que segue sendo vendida, ela faz 0 a 100 em 12 segundos e atinge no máximo 165 km por hora, uma diferença bem expressiva. E em comparação com a única rival direta da Fiat Strada, que é a Saveiro Extreme cabine dupla, lembrando, motor 1.6 aspirado e câmbio manual, ela faz 0 a 100 em 10,2 segundos e a velocidade máxima é de 178. Então, a Strada ainda consegue ser um pouco mais rápida. E o consumo, como que fica? Será que bebe muito? Bom, de acordo com o Inmetro, na cidade ela faz 8,3 km por litro com etanol e 12,1 com gasolina. Na estrada, 9,4 com etanol e 13,2 com gasolina. Agora, no meu uso pessoal, na cidade, ela faz entre 9,5 e chega até os 11 de vez em quando, mas geralmente fica ali entre 9,5 e 10,5 km por litro com gasolina na cidade. Lembrando que a gente já fez um vídeo específico falando do consumo urbano desse carro no nosso trajeto padrão aqui no canal GT Autos, onde esse carro fez 11,7 km por litro em trecho 100% de cidade. Já na estrada eu consegui entre 15 e 16 km por litro, mais ou menos. E a gente precisa dizer também que o tanque tem capacidade para 55 litros. A maioria dos carros ficam ali na faixa de 47 a 50, então um ponto positivo é que aumenta um pouquinho a autonomia da Fiat Strada Range. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, a suspensão dianteira aqui é do tipo McPherson, mas na traseira também uma outra exclusividade dessa picape no segmento das compactas e até mesmo das intermediárias. Ela traz aqui um eixo rígido na traseira
mas com molas parabólicas. Lembrem-se que não é feixe de mola, como muita gente diz, e nem aquelas molas helicoidais que a gente está mais acostumado a ver. Ele até parece um feixe de mola, mas como se fosse uma mola só. E a gente precisa citar também que a versão Turbo, tanto a Range quanto a Ultra, ganhou novos amortecedores e molas dianteiras para aumentar a rigidez torcional do conjunto. Falando de freios, são a disco ventilados aqui na dianteira, mas na traseira segue ainda com o tambor. Um pecado desse carro, né? Uma picape é para carregar carga, então os freios a disco, que demoram mais para superaquecer, cairiam muito bem para esse carro, mas infelizmente a Fiat não os colocou. Mas também uma ressalva importante: o freio dianteiro ganhou nova pinça para aumentar sua eficiência. E já falando dessa parte também, a direção elétrica progressiva, que a rival Saveiro não tem, usa ainda a direção hidráulica. Aqui ela recebeu uma calibração exclusiva também nas versões Turbo. Agora a plataforma, como eu falei, é derivada do Mobi, do Argo e também do Fiorino. E ela é chamada de MPP. A estrada é praticamente uma mistura entre esses carros, e esse carro é brasileiro, ele é produzido em Betim, lá em Minas Gerais. Vamos aproveitar ela aqui de lado para falar de dimensões. Vamos fazer aqui um breve comparativo com a Volkswagen Saveiro, que, como eu disse, é a única rival direta da Fiat Strada, mas também com a Chevrolet Montana, que se aproxima em questão de preço em algumas versões. Vamos lá, de comprimento a estrada tem praticamente 4,45 m, enquanto a Saveiro consegue ser um pouco maior ainda, tem 4,49 m, e a Montana é bem mais comprida, são 4,72 praticamente. De largura aqui são 1,73, e se a gente considerar os retrovisores, aí já sobe para 1,97 praticamente. A Saveiro, lembrando, sem os retrovisores tem 1,72 e a Montana tem 1,80. A altura aqui é de praticamente 1,58, mas passa um pouquinho de 1,60 se a gente considerar as barras de teto. A Saveiro tem 1,56 de altura e a Montana com barra de teto tem 1,66. O entre-eixos aqui no modelo da Fiat é de quase 2,74. Lembrando que a medida entre-eixos geralmente dita como que é o espaço interno, mas quando a gente fala de uma picape, tudo depende de como a caçamba é posicionada. Então vamos supor que a caçamba pode vir até aqui, o entre-eixos pode ser longo, mas obviamente o espaço interno vai ser minúsculo. Então a gente vai conferir na prática depois como que é o espaço da Fiat Strada. A Strada de entre-eixos ainda é um pouco mais modesta que a Saveiro, que tem 2,75, e a Montana, que tem 2,80. Também é importante a gente ressaltar alguns números de capacidade off-road. Como é um carro 4x2, não vai fazer um off-road pesado, mesmo que tenha pneus de uso misto. Mas isso ajuda bastante no dia a dia e também em algumas estradas de terra mais esburacadas ou um percurso off-road bem leve. Estamos falando, por exemplo, do Vão Livre, que tem 18,5 centímetros. Por ser uma picape, eu esperava até um pouquinho mais, já que o Renegade, por exemplo, tem 19,2 e é um SUV compacto, né? Ângulo de entrada aqui na frente são 22,9 graus. Para efeito de comparação, uma Rampage tem 25,7 graus. E o ângulo de saída lá atrás são 28,6 graus. A Ranger, que é uma picape média, tem 26. Então a estrada ainda consegue ser melhor nesse quesito. E o ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, é de 21,3 graus. E se a gente está falando de uma picape, não podemos deixar de citar a caçamba, não é mesmo? A abertura então fica aqui e vale dizer que a caçamba tranca junto com o carro, tá? Então trancou o carro, a caçamba está trancada, destrancou, a caçamba destranca também. Aqui a gente vê que a tampa é bem leve, mas se eu soltar ela despenca, tá, pessoal? Como vocês podem perceber, não tem amortecimento. Aqui a gente tem algumas coisas importantes para falar. Primeira questão, mesmo com a capota marítima, a gente vê que entra um pouco de água. Agora secou, obviamente, mas a gente pegou chuva com ela, bastante chuva inclusive, e entra assim um pouquinho de água e também poeira. Então reparem como tá bem suja aqui a caçamba. E esse é um ponto negativo de praticamente toda a picape, né? Você não consegue, por exemplo, colocar suas malas aqui se você não ensacá-las. Se você deixar assim, vai sujar a carga que você colocar aqui atrás. Temos uma capacidade volumétrica de 844 litros, mas a Fiat até o momento de gravação não informou se essa medida é feita em VDA ou em litros líquidos.
Acredito eu que seja litros líquidos, porque a Stellantis está usando mais essa medida ultimamente. E a capacidade de carga aqui é de 650 quilos, e é uma capacidade muito boa. Vale lembrar que a Saveiro tem 580 litros em VDA e 645 litros líquidos. Vale dizer que o VDA é aquele sistema medido com bloquinhos, né? Por isso ele é mais páreo com a realidade. Você não usa carga líquida geralmente quando você vai andar com o carro, né? Já a Montana já ganha um pouquinho da estrada, porque em vez dos 844 litros, vai para 874. A gente também não sabe se é em VDA ou líquidos, porque a Chevrolet não informa isso na ficha técnica. Agora, a capacidade de carga aqui é de 650 quilos, enquanto a Saveiro leva 605 e a Montana leva somente 600. E a gente pode também fazer uma comparação com a própria estrada na cabine Plus, que é uma cabine simples, que tem um pouquinho mais de espaço interno ali, então a Fiat chama de cabine Plus. Ela tem 1.354 litros, então uma boa diferença de volume, e a diferença de carga é de 720 quilos, ou seja, 70 quilos a mais que a estrada cabine dupla. E informações bem interessantes que a Fiat divulgou pra gente é que o comprimento da caçamba é de praticamente 1,18, a largura é de 1,31 e a altura é de 60,5 centímetros. Para vocês terem uma ideia de comparação na altura, a Rampage tem 59,5, então ela consegue ser 1 centímetro mais alta ainda na caçamba. E mais informações importantes para a gente ressaltar. Essa tampa aqui que vocês estão vendo suporta até 400 quilos com o carro parado e 80 quilos com ele em movimento. E de acordo com a Fiat, esse para-choque suporta até 100 quilos em cada extremidade. Só não pode pisar aqui no meio. Mas se você quiser subir aqui até 100 quilos para amarrar alguma carga na caçamba, você consegue. Esse protetor aqui também é de série, não é um acessório. E ela tem alguns ganchos, são 4 ganchos aqui, para você amarrar a carga, além desses outros 4 que estão aqui em cima. Outra coisa legal é que ela tem iluminação aqui e é em LED. Aproveitando que a gente falou bastante sobre capacidade de carga, a gente pode também citar a capacidade de reboque, que segundo a marca é de 400 quilos num reboque sem freio. Mas é importante ressaltar o seguinte, a capacidade máxima de carga desse carro são 650 quilos. Ou seja, você tem que escolher fazer uma dosagem para você não ultrapassar essa capacidade. Se você coloca, por exemplo, os 400 quilos de reboque, vão restar apenas 250 para você levar os ocupantes e também bagagens aqui na caçamba. Então você precisa fazer uma escolha. E isso acontece com praticamente todo o carro, não é uma exclusividade da Fiat Strada. E um ponto interessante é que a Chevrolet Montana, que como eu falei, concorre em preço em algumas versões, ela não pode receber reboque. Então um ponto positivo aqui para a picape da Fiat. Esse aqui é o interior da Fiat Strada Range. Vamos conferir como que é o acabamento? Tudo plástico duro, como vocês podem perceber. Bom, a gente tem aqui aquela desculpa, boa e velha desculpa, que é um carro voltado para trabalho. Mas eu acho que não é uma desculpa muito válida no caso da Strada Range, porque essa versão é bem cara e ela tem uma proposta um pouquinho mais ligada com o lazer e não tanto assim com o trabalho. Por isso, deveria ter um acabamento melhor. E como vocês podem ver, o interior desse carro é praticamente o mesmo do Fiat Mobi. Tem sim suas diferenças, como por exemplo essas teclas aqui em cima, esse painel um pouquinho mais elevado. Aqui o Mobi não tem esse acabamento um pouquinho mais refinado, né, que serve até como um porta-objetos. O Mobi é mais simples, mas as saídas de ar, por exemplo, são iguais. Aqui no centro também são praticamente as mesmas. E a central multimídia também é igual. O painel também é praticamente o mesmo. Então, como eu falei, esse carro tem muito do Mobi. Ele é para ser um carro barato, mas infelizmente não é. A gente vai falar de preço daqui a pouquinho. Essa versão Range tem esse acabamento aqui, puxado para um bronze, um marrom, que fica bonito, mas também um plástico bem comum. A textura aqui do plástico também é simples, não tem nada de refinado. Aqui em cima, como eu falei, você tem algumas teclas no estilo piano, isso sim eu acho legal. E as funções são iluminação de caçamba, o pisca-alerta, a função TC+, que é relativa ao controle de tração, que resumindo aqui para vocês,
ele bloqueia a roda que está girando em falso e joga o torque para a roda que tem mais aderência e mais contato com o solo. Não vai te salvar de um lamaceiro muito grande ou de grandes desafios off-roads, mas isso ajuda, na prática é bem legal. E aqui para você desligar os sensores de estacionamento traseiros. Já adianto para vocês que não tem sensor na frente. No valor desse carro deveria ter, porque inclusive essa é a versão mais cara da Fiat Strada junto com a outra. E vocês podem notar também que tem alguns espaços vazios aqui que serviriam, por exemplo, para itens de condução semi-autônoma, como o assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, algo nesse sentido, mas a Strada não tem nada disso, não tem nenhum auxílio à condução. E isso é uma grande pena desse carro também. Mas eu vou citar para vocês posteriormente a lista completa de equipamentos desse carro. Aqui no painel você tem essa moldura em Black Piano, que faz conjunto também com essa peça em bronze amarronzado, como eu falei para vocês, e aqui volta a ser Black Piano. Central Multimídia eu vou falar melhor para vocês depois. Logo Range aqui, relativa à versão, e aqui, como eu falei, serve como um porta-objetos, continuando aquele acabamento exclusivo dessa versão Range. Vamos falar das portas. Quase tudo aqui também é plástico duro. E aquele mesmo plástico do painel que, como eu falei, não tem um revestimento tão legal assim. As maçanetas recebem um acabamento parecido com aço escovado. Essa parte aqui também todo em plástico duro, assim como essa região aqui. Mas pelo menos aqui a gente tem uma faixa de couro relativamente grande para essa categoria. Então o couro em marrom dessa versão, que eu acho muito legal, com costuras em branco, começa aqui atrás e vem até aqui na frente. Isso é um ponto positivo, mas aqui embaixo volta a ser plástico duro. E aqui temos um pequeníssimo porta-garrafas e porta-objetos. Detalhe, não cabe uma garrafa de 1,5 litro. Isso me incomodou muito nesse carro, porque eu sempre ando com uma garrafa de 1,5 litro e ela não cabe na porta, então você tem que deixar ela rolando pelo carro. Aqui você tem praticamente um pequeno porta-objetos, que na verdade serve como alça para você abrir e fechar a porta, mas não tem revestimento emborrachado. Não tem rebatimento elétrico, mas pelo menos tem a função tilt down no retrovisor direito, que eu vou mostrar depois para vocês. Outros detalhes importantes que valem menção: percebam que não temos um botão para trancar as portas. Isso é feito aqui pela própria maçaneta. Deixa eu mostrar para vocês. Fechando o carro, ó. Maçaneta para lá fechou e aqui tá aberto. Não gosto disso porque é um sistema bem arcaico, né? Bem simples. E a gente pode citar também outras duas coisas. Primeiro, essa soleira escrito Strada, que eu acho bem bonitinha, um detalhe legal dessa versão. Agora, o estribo aqui, ele mais atrapalha do que ajuda, como eu falei no início do vídeo para vocês. Por quê? Vou descer aqui do carro, eu ainda sou grande e fica um pouco mais fácil. E reparem que quando eu coloco a perna aqui para eu descer do carro, ela raspa aqui no estribo. Por quê? Porque esse carro é baixo, então não faz sentido você ter um degrau de acesso, sendo que ele é baixo. Não precisa, é realmente um item estético. E aqui, como ele tá bem sujo, sempre que você desce, você acaba sujando sua perna ou sua calça. Há um detalhe aqui também, que é um nicho que você pode, por exemplo, colocar uma carteira. E reparem como realmente é bem simples aqui, né? Um plástico de qualidade bem razoável. Aqui também uma peça em Black Piano, que eu acho que combina com o design do carro. E ar-condicionado digital. Essa sim é uma surpresa interessante. Tudo bem que ela é cara, então é meio que uma obrigação ter o ar digital, mas esse é um item bem legal para uma picape compacta. Então aqui você mexe na temperatura, aqui na ventilação e aqui na posição do ar. Então você pode direcionar o ar para os vidros, para os passageiros ou para os pés dos passageiros. E aqui, ventilação máxima para desembaçamento do vidro dianteiro e desembaçamento do vidro traseiro. Função automática você comanda por aqui, e aqui você consegue desligar todo o sistema. O ar-condicionado você ativa aqui se você quiser, e aqui a recirculação de ar. Agora, algumas ressalvas que eu quero falar para vocês sobre o ar-condicionado. O compressor dele às vezes faz muito barulho, faz um barulhinho um pouco mais agudo, digamos assim, e acaba enchendo bastante o saco. Ele não é silencioso, isso incomoda. E também tem uma outra questão: quando você usa o modo rápido de desembaçamento, sempre que você desliga ele, ó, ele volta com o ar-condicionado ligado, mesmo que antes ele estivesse desligado.
Isso é um pouco chato também. Mas aqui abaixo, uma saída USB do tipo A, normal, aquele padrão um pouco mais antigo. Entrada auxiliar, ninguém mais usa isso, né? Poderia ter USB do tipo C. E essa entrada aqui, ela carrega bem lento, para ser sincero. Então é um ponto que me incomodou. Faz muita falta o USB do tipo C. Aqui um pequeno nicho que serve como porta-objetos. Um pequeníssimo porta-copos, que pelo menos é emborrachado, então evita barulhos. E aqui um carregador de celular por indução, com ventilação aqui na lateral. Então tá com o ar-condicionado ligado, ele vai jogar um ar frio aqui para o seu celular para ele diminuir a temperatura enquanto ele carrega, porque a gente sabe que o carregador de celular por indução esquenta muito o celular. Agora, o problema é, onde que eu coloco o meu celular aqui? Se eu não quiser carregar, eu não tenho espaço para colocar ele. Quando eu coloco aqui, eu já perco bastante espaço e mesmo assim ele fica solto. Então você não tem um espaço destinado para colocar o celular, isso incomoda bastante também. Faltam mais porta-objetos. Isso porque ela não tem um console central aqui, né? Poderia ter aquele console com 2 porta-copos, mas ela é uma picape bem estreita, por isso que não tem. Aqui embaixo até serve como um porta-objetos, dependendo do que você quiser colocar, mas como você abaixa o freio de mão para cá, ele não é nada ergonômico. E falando no freio de mão, podia ter pelo menos um acabamentinho aqui, né? Marrom, ou prateado, ou black piano. É em plástico normal mesmo, bem convencional. A transmissão recebe esse acabamento aqui em volta, naquele marrom misturado com bronze. Manopla de transmissão é a mesma que a gente conhece em vários modelos da Stellantis. Tem revestimento em couro, mais uma vez as costuras em marrom, e o Fiat Flag, que é a bandeira italiana da Fiat. Mas aqui atrás a gente encontra uma outra tomada USB do tipo A, que serve tanto para os bancos dianteiros quanto para os bancos traseiros. E se a gente descer ele aqui, encontramos um apoio de braço revestido em couro. Ele não é tão fino assim, tem a costura mais clara. Isso seria um ponto positivo se ele não fosse tão baixo. Eu fico um pouco deslocado aqui para a direita se eu quiser apoiar o meu braço, isso porque eu sou um pouco alto, né? Vamos aproveitar para falar dos bancos. Temos aqui um revestimento em couro sintético, tem acabamento de novo em marrom com bronze, o logo Wrench aqui no centro, o apoio de cabeça bem grande, também em couro, gostei disso. E o banco, além dele ser bonito, ele é bem confortável. E essas abas aqui mais pronunciadas te encaixam bem do banco. Isso é bom, e ele realmente é bem confortável, bem macio esse banco. Agora a gente precisa falar desse volante. Primeira coisa, ele tem revestimento em couro, gosto bastante disso, esse couro não é de má qualidade. Tem também aquela costura em marrom, na versão Ultra ele é em vermelho, assim como o revestimento dos bancos. Já temos avaliação aqui no canal, lembrando. Aqui no centro um acabamento em black piano, o Fiatzinho em cromado, mas apesar do bom acabamento em couro, tem um grande porém. Grande mesmo, porque reparem que ele destoa um pouco da cabine. Até porque ele é mais moderno que o restante do interior e também pelo seu tamanho. Ele é um volante bem grande e isso é complicado em alguns sentidos. A haste de seta, por exemplo, ela fica um pouco escondida atrás do volante. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar seta aqui, ó, e eu bato o dedo aqui no cantinho da haste de seta. Para ficar mais ergonômico, o volante tinha que ser um pouquinho reduzido, ou então a haste vira um pouquinho mais para frente. Sem contar que essa chave de seta é bem molenga, né? Então às vezes você vai dar seta e você acaba piscando o farol alto. E temos mais alguns pecados desse volante. Como vocês podem ver, regulagem somente de altura, não tem regulagem de profundidade. Em um carro tão caro como esse, é um item que deveria ser até obrigatório, né? Desse lado aqui você tem comandos do painel de instrumentos, que a gente já vai falar para vocês. Aqui para atender ou encerrar chamadas ou usar ao viva voz. Desse lado aqui o modo Sport, que a gente já fala melhor também. Mas esses botões aqui vazios seriam do piloto automático. Pasmem, esse carro, mesmo nessa versão de topo, transmissão automática, motor turbo, não tem piloto automático nem limitador de velocidade. Eu nem exigiria para esse carro um piloto automático adaptativo, mas no mínimo o piloto automático deveria ter. É um item que é básico hoje em dia, né? Pelo menos ele tem aqui pedal shifts, algo que o Peugeot 208, por exemplo, não tem, como vocês viram aqui na avaliação completa. E esse botãozinho aqui vermelho Sport, que está mais presente agora nos carros da Fiat, ele está disponível somente nas versões Range e Ultra, que são as únicas com motor 1.0
turbo. Se esse volante é multifuncional, onde ficam então os seus comandos de áudio? Aqui atrás. Conseguem ver? Desse lado esquerdo, você passa as faixas. Esse botão aqui, ó, é inútil, não serve para nada, mas aqui no lado direito você comanda o volume e esse botão do meio é o source, ou seja, a fonte, né? Você troca aqui, por exemplo, do Bluetooth para rádio AM, FM, USB, etc. Agora tem uma questão, esse botão aqui poderia ser do outro lado, porque às vezes você vai aumentar o volume e acaba clicando nele sem querer e você troca a fonte. Como aqui a gente usa menos o de passar a faixa e esse botão aqui fica inútil, aquele botão de source poderia ser aqui. E tem uma outra questão ainda, eu acho que o de volume também poderia ser desse lado. Por quê? Nem sempre você está dirigindo com as duas mãos firmes aqui no volante. Muitas vezes você está dirigindo de forma um pouco mais tranquila, somente com a mão esquerda. E aí, se você quiser aumentar o volume da sua música, você vai ter que pôr essa mão no volante para mexer por aqui. Como o comando de faixa a gente usa menos, poderia ser ao contrário, né? Um detalhe simples que mais no dia a dia acaba incomodando um pouquinho. E ainda tem mais outros dois pontos em relação a esses comandos multifuncionais. Como eles ficam aqui atrás, pode ser que você troque de marcha sem querer, achando que você vai aumentar o volume da sua música. E também, quando o carro está desligado aqui com a chave desligada, os comandos multifuncionais simplesmente não funcionam. Aí, se você quiser passar alguma música e etc na multimídia, tem que ser aqui pelos comandos físicos. Falando aqui do comando dos faróis, reparem que não tem função de lanterna. Ou é desligado ou é o farol baixo. Para trás, logicamente, você pisca o farol alto. Esse carro tem aqui o que a Volkswagen chamava de Come Living Home, né? Cada marca chama do seu jeito, mas que é o que? Quando você for sair do carro, você consegue dar um toque no farol alto e os faróis permanecerão ligados por 30 segundos. Mas tem mais, se eu der outro toque, ele vai para 60 segundos, mais um toque vai para 90, mais um 120, 150 ou 180, 210 e esse aqui é o máximo. Então você consegue deixar um bom tempo os faróis ligados só dando toque aqui no comando do farol alto. Bem interessante isso. Mas como eu estava dizendo para vocês, as lanternas traseiras ficam sempre ligadas, né? E como o DRL na frente funciona como luz de lanterna, você não tem uma posição de lanterna aqui. Ou é farol baixo ou é desligado. E aqui do lado você tem para ligar o farol de neblina. Agora, um ponto que faz falta é o sensor crepuscular. Mesmo nessa versão mais cara, não existe. Então você tem que sempre acionar os faróis manualmente. Quero aproveitar para falar de mais um detalhe. Agora acho que a gente não vai conseguir mostrar, mas às vezes o som da seta dá umas atropeladas, digamos assim. Tá seguindo o ritmo certo, daqui a pouco ele pisca duas vezes rapidinho e volta pro ritmo. Não entendi por que isso acontece, mas eu percebi que isso acontece com certa frequência. Aqui desse lado você tem os comandos do limpador, dando um toquinho para cima você aciona ele uma vez só. E aqui, girando, você aciona o temporizador ou a velocidade mais rápida. Porém, também não tem sensor de chuva. Eu nem ligo para esse item, acho que na prática não funciona bem, mas o sensor crepuscular eu sinto falta. Agora falando aqui do painel de instrumentos. Ele tem uma tela de somente 3,5 polegadas. Agora eu gostei de duas coisas. Quando você liga a chave, ele faz aquela identidade sonora da Fiat de boas-vindas. Vou mostrar aqui de novo. No painel ele tem umas boas-vindas wrench e ele faz aquela varredura, né, do painel, mexendo os ponteiros rapidamente. Esse painel é bem simples. Eu não gosto muito dessa visualização de contagiros e também de velocímetro, porque é um visual bem simples, mas pelo menos, apesar dessa tela ser pequena, somente 3,5 polegadas, ela é bem completa. E vamos mostrar então algumas funções para vocês. Vocês perceberam que dá um pouquinho de reflexo aqui, mas acontece mais na câmera, tá? Pessoalmente não tem tanto reflexo assim. Mas vamos lá, você mexe por aqui, você tem o velocímetro, configurações do veículo, onde você pode regular o volume dos avisos, por exemplo. E, inclusive, o aviso sonoro do cinto é bem chato porque ele é contínuo. Ele não fica apitando, ele realmente fica até você colocar o cinto. Aqui você pode colocar o limite de velocidade, então passou de certa velocidade ele vai começar a apitar. A iluminação do painel você consegue mexer por aqui também. Restaurar as configurações, configurações de tela. Então olha que legal, no canto superior esquerdo eu posso escolher entre autonomia, temperatura externa,
data, hora ou consumo médio A. Superior direito tem as mesmas funções e no centro você consegue deixar o título do menu que você está acessando ou então informação de áudio. Fica bem ali em cima onde está escrito configurar tela. Tem essa função de ver telefone que eu sinceramente não entendi muito bem para que serve. A gente pode desativar o airbag do passageiro se você quiser colocar uma cadeirinha aqui na frente. O alerta de revisão, o volume dessas teclas, ó. Tem esse barulhinho de micro-ondas, né? E o volume dos avisos novamente. Para cima, mensagens, então se tiver com algum erro, por exemplo, pressão baixa dos pneus, ele vai te avisar aqui. Tem uma tela dedicada ao áudio, como vocês podem ver, ele mostra ali a música que tá tocando, ó, Christian Ralph, para sempre em meus braços. E como eu falei, o título fica sempre ali em cima da música, bem interessante isso também. Mais um toque para cima você tem o trip, mas ele informa a distância, consumo médio, velocidade média e o tempo. Porém, não mostra consumo instantâneo, infelizmente, em nenhum lugar, mas ainda assim bem completo. E você tem o Trip A e o Trip B, e aqui um econômetro, digamos assim, onde ele mostra a autonomia e o quanto você está economizando ou gastando combustível. Poderia ter função também de criar mais trips, né? Aqui você tem informações do veículo, então você consegue resetar a pressão dos pneus, ver a temperatura do líquido de arrefecimento, horas que o motor está ligado, essa é uma função bem interessante, então esse carro já esteve com 78 horas de motor ligado. Temperatura externa, você pode trocar para Fahrenheit, inclusive. Aqui você tem a pressão do turbo e também o nível de potência, olha que interessante, e também o Força G. Mesmo não sendo um carro com proposta esportiva, você tem essas informações aqui. E aí você volta aqui para o velocímetro. Como vocês podem notar, ele é bem completo, apesar de ser pequeno. E uma coisa muito legal em relação ao Trip é que você consegue ver todas essas informações aqui pela central multimídia. Então, percurso A, por exemplo, ó, ele te mostra que o consumo médio aqui está indisponível porque a gente resetou recentemente. Mas ele mostra, por exemplo, aqui a distância, o tempo e tudo mais, o consumo médio e a velocidade média. Tem isso do percurso A, percurso B e também o atual. Vamos mostrar o porta-luvas para vocês. Abertura bem simples. Aliás, essa tampa aqui é muito simples. E ela despenca, né? Não tem nenhum tipo de amortecimento. Mas olha a finura disso aqui. E aqui a gente, apesar de ter iluminação, a gente não tem tanto espaço assim. Ele é até relativamente fundo, mas ele é estreito na altura. E a iluminação não é em LED. Ventilação, claro, muito menos, né? Aqui na parte de cima, o retrovisor convencional não é do tipo eletrocrômico. A luz aqui também bem simples, iluminação única. Tem duas luzes, mas você não consegue acender individualmente. O quebra-sol aqui tem tampão, mas não tem luz. O espelho também não é muito grande. E tem um porta-documentos. Pro passageiro não tem nem o tampão. E reparem que o revestimento do teto é em preto, o que aumenta um pouco a sensação de refinamento em relação àquele revestimento claro. Vamos então falar da chave da Fiat Strada. Como vocês podem ver, é do tipo canivete. Você aperta aqui no símbolo da Fiat. Infelizmente não é presencial. E você tem somente duas funções aqui, para destrancar ou trancar o carro. Pelo menos a fechadura da caçamba está integrada nesse sistema. Então fechou aqui, a caçamba vai trancar automaticamente também. Falta um botão de sinalização para você acionar luzes e buzina. E também um botão para abrir só a caçamba. Poderia ter, né? Ao menos quando você fecha o carro, ele sobe os vidros e sobe bem rápido, inclusive. O Peugeot 208, por exemplo, você tinha que segurar até o final para fechar. Aqui não, apertou uma vez, ou se você quiser abrir, ó, você consegue segurar e aí você pode soltar que ele abre todos os vidros. Vamos lá então para a lista de equipamentos. Vou citar aqui os principais itens dessa versão: ar-condicionado digital, bancos revestidos em couro, câmera de ré, já deixa eu mostrar para vocês. Ela tem uma baixa qualidade e ela começa sempre com esse sombreado aqui que atrapalha porque demora para sumir. Vocês repararam que passou uma pessoa ali atrás e estava atrapalhando esse sombreado aqui. Ela tem as linhas de guias dinâmicas, o que ajuda, mas não tem função de zoom, igual tem, por exemplo, no Jeep Renegade. Essa parte preta é só na câmera, tá, pessoal? E a qualidade é realmente muito baixa, não gostei disso. Mas pelo menos quando você engata ré, abaixa o retrovisor ali do lado direito, que é a função tilt down. E lembrando que você consegue configurar isso. Você pode até colocar para cima, por exemplo, desde que esteja. E legal que você consegue configurar isso.
estando aqui pro lado com a ré engatada, você regula a posição que você quer. Você pode até colocar para cima se você quiser. E aí toda vez que você vai engatar a ré, ele vai voltar para essa posição que você programou. Continuando na lista, temos também estribo lateral, faróis full LED com exceção da seta, carregador de celular por indução com ventilação, faróis de neblina em LED, 4 airbags, poderiam ser 6, né? Mas então são 2 frontais e 2 laterais. Banco do motorista tem ajuste de altura, a direção elétrica progressiva, tem apoio de braço dianteiro, protetor de cárter, volante multifuncional em couro com pedal shifts, chave canivete, painel com tela de 3.5 polegadas, retrovisores elétricos com repetidores de seta e função tilt down no lado direito, controles de estabilidade e tração com função TC+, assistente de partida em rampas, iluminação em LED na caçamba, porta-luvas iluminado, sensores de estacionamento traseiros, sensor de pressão dos pneus, protetor de caçamba e capota marítima. Também tem essa central multimídia Uconnect de 7 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, 2 entradas USB e 6 alto-falantes. Então, um em cada porta, mais os 2 tweeters aqui na coluna A. Porém, algumas ressalvas sobre essa central multimídia. A tela é bem pequena e por conta disso não tem muitos atalhos aqui na esquerda. É basicamente o mesmo sistema que a gente viu, por exemplo, no Jeep Renegade, mas lá como a tela é maior, tinha mais atalhos aqui. E quando você entra aqui no Android Auto, você perde os atalhos aqui. Então se você quiser sair dele, você tem que vir aqui e apertar no Uconnect para voltar para cá. Mas ela tem também as funções de criar perfil, igual a gente viu no Renegade. Então a gente criou um aqui com as nossas preferências. Então, por exemplo, o modo de iluminação, o que acontece quando você abre a porta, se a multimídia desliga ou não, enfim, você pode personalizar do seu jeito e colocar mais perfis caso você divida o carro com mais pessoas. Por conta do tamanho dela, que é um pouco reduzido, algumas funções também acabam ficando pequenas, então com o carro em movimento é um pouquinho ruim de você mexer. Ela não tem um atalho para home, então como eu falei é um pouco complicado de sair da central do Android Auto. E a qualidade do som aqui também não é um ponto muito positivo da Fiat Strada. Não é exatamente tão ruim, mas eu acho que por esse preço poderia ter uma qualidade sonora mais primorosa. Em geral, ela é bem completa, como eu falei para vocês. Eu não vou falar de muitos detalhes porque a gente já mostrou esse sistema aqui no Jeep Renegade. Agora vamos falar de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o preço. Quanto custa a Strada Range 1.0 Turbo 2024? Bom, se vocês não estiverem sentados, recomendo que sentem antes de ouvir o preço, porque ela custa 0 km, R$ 135.990. Pois é, uma picape simples, apesar de alguns pequenos itens de refinamento, que tem muita coisa do Mobi, que é um carro popular, um carro de entrada da Fiat, e mesmo assim, R$ 136 mil praticamente. E ela foi lançada em agosto de 2023, ou seja, não faz muito tempo, por R$ 132.990. Então, já aumentou R$ 3 mil desde então. Pelo menos a gente não tem opcionais para essa versão. Tudo que vocês viram aqui é de série, e as únicas coisas que podem adicionar mais valor ainda à Fiat Strada Range são as cores. E eu achei elas um pouco caras, inclusive. Nas metálicas, a gente tem a cinza Silverstone e a prata Bari por R$ 2.290, que eu achei um pouco cara, já que elas não são perolizadas e sim metálicas. Nas sólidas tem a preto Vulcano, que é a única gratuita, a branco Banquisa e o vermelho Monte Carlo, que é essa aqui que a gente está avaliando, que custam R$ 990. Mas eu senti falta de mais opções. Por exemplo, um azul. Acho que não ficaria mal uma Strada com pintura azul. Vamos falar de garantia e revisões. A Strada Range com motor turbo tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e revisões a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. A gente viu, por exemplo, em alguns modelos da Stellantis com motor 1.3 turbo, que as revisões acontecem a cada 12 mil quilômetros. Mas aqui no caso da Strada com motor 1.0 turbo, a cada 10 mil, que é o padrão de praticamente todos os carros. Vamos lá para os bancos traseiros, conferir como que é o espaço interno da Strada Range. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que apesar de bem simples, eu acho bonito. Vamos conferir como que é o acabamento aqui atrás. Apoios de cabeça, lembrando que os 3 são obrigatórios hoje em dia, mas são revestidos em couro, assim como o banco, e segue com aquele revestimento em marrom um pouco bronzeado, com as costuras mais claras ao redor e o marrom de novo aqui no centro. Vamos ver o acabamento das portas?
Se lá na frente já é simples, quem dirá aqui atrás. Ainda me admira que a Fiat não tirou a pintura dessa maçaneta, porque ainda acontece isso com alguns carros. Mas olha como o acabamento é simples, cheio de rebarba, né? Realmente tem muito do Mobi, praticamente a mesma realmente do subcompacto. Igual lá na frente, porta-garrafas bem pequeno, não cabe garrafas muito grandes, e o porta-objetos em si também não é muito generoso. Ao menos temos um porta-revistas aqui atrás, que hoje em dia serve como porta-objetos. Aqui embaixo não temos saídas de ar, mas tem essa tomadinha USB ainda do tipo A, que serve para os bancos traseiros. E aqui um porta-copos que serve também como porta-objetos. Agora eu quero falar de uma coisa importante antes de citar o espaço. Tá vendo essa pecinha aqui atrás? Ela vem aqui no trilho do banco. E quando essa pecinha está aqui, ela não permite que o banco vá muito para trás. Então, se você retirá-la, o banco consegue ir até o final. Então, por exemplo, na avaliação da Strada Ultra, eu reclamei muito do espaço dianteiro, mas na verdade estava com essa pecinha aqui no banco. Tirando essa peça eu consigo me acomodar bem, eu encontrei uma posição confortável para dirigir. Agora vamos falar do espaço interno, lembrando que tem um pouco mais de 1,91 de altura, e com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, é isso que não sobra aqui atrás. Porque realmente, ó, minha mão passa apertada, ó, bem fechada e passa bem apertadinha. Então aqui não entra ninguém. Realmente, com uma pessoa grande dirigindo, esqueça qualquer tipo de utilização aqui atrás. Fica difícil até para você colocar uma sacola, por exemplo. Ela entra bem forçada aqui. Aqui, ó, eu tenho ainda um pouquinho de espaço, porque olha a diferença. O banco do passageiro está muito mais para frente. Ou seja, ninguém consegue sentar ali com conforto. Então o espaço interno é um dos pontos mais negativos da Fiat Strada. E para a cabeça também a crítica permanece, porque se eu sentar de forma um pouco mais ereta, eu fico empurrando o teto, já que eu tenho mais de 1,91 de altura. Então a sensação é um pouquinho claustrofóbica aqui atrás. Com o banco bem para frente, até que eu consigo fazer viagens pequenas. Mas, como eu falei, aí não cabe ninguém na frente praticamente. Então, espaço interno está longe de ser um ponto positivo na Strada Range. Vamos lá então dirigir a Fiat Strada Range. Como será que se comporta esse carro na cidade? Vamos descobrir exatamente agora. Lembrando que não faremos um teste de consumo nesse percurso, porque a gente já tem um vídeo no canal específico para isso, rodando com gasolina 100% na cidade. Lembrando que esse carro continua abastecido com gasolina, então ele está aqui com 125 cavalos ao invés dos 130. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é a posição de dirigir, ela é bem alta, tem a regulagem de altura, tá no máximo para baixo, mas como eu sou grande, eu me sinto aqui realmente numa poltrona, assim, numa cadeirinha de salva-vidas, digamos assim, porque fica realmente bem alto. E esse volante aqui, ele é bem grande, mas apesar disso, o revestimento do volante em si é bem gostoso. Vamos falar de suspensão? Ó, passando ali num desnível um pouquinho maior, a gente percebe o seguinte: esse carro, ele é mais voltado para o trabalho. Então, quando a caçamba está vazia, que é o caso agora, em alguns momentos acaba incomodando o fato dela pular muito. Vamos desligar o ar-condicionado só para pisar aqui para vocês verem, ó. Olha como responde muito bem, mas a gente já vai testar melhor isso daí. Mas então a suspensão, quando a caçamba está vazia, em pisos muito desnivelados, acaba quicando bastante a traseira. Isso incomoda um pouco. Tem uma outra coisa também, que o pedal do acelerador e o pedal do freio ficam muito próximos. Às vezes, de tirar o pé do acelerador para pisar no freio, eu acabo esbarrando na lateral dele. Vamos testar a dinâmica desse carro aqui? Vamos lá, um pouquinho mais rápido. Ó, canta um pouquinho de pneu. Afinal, os pneus são de uso misto, né? Mas a gente vê aqui uma boa dinâmica. Essa versão turbo recebeu, tanto ela quanto a outra, elas receberam uma nova calibração na suspensão dianteira, também novas pinças de freio e uma calibração diferente para direção elétrica. Tudo isso para melhorar a dinâmica desse carro, e de fato ficou boa, principalmente considerando ser uma picape compacta. Ângulo de entrada aqui eu já falei para vocês, assim como vão livre. E vamos passar aqui, ó. Vocês viram que ela passa sem dificuldades, né? Muito longe de raspar embaixo.
Se você passar muito rápido, claro que vai acabar raspando em um obstáculo um pouco mais pesado como aquele ali. Mas comigo ela não raspou nenhuma vez praticamente durante essa semaninha de testes aqui no canal GT Autos. Ó, a suspensão, não sei se vocês conseguem perceber, mas quica traseira, não tem jeito. A suspensão em si não é desconfortável, mas as picapes têm essa característica de pular um pouco mais quando estão vazias. Em algumas picapes médias, por exemplo a nova Ford Ranger que a gente viu aqui no canal, elas estão muito parecidas com SUVs, então elas estão muito confortáveis. Aqui na estrada não é muito bem assim. Andando aqui de forma tranquila, ela se torna um carro confortável. Aqui, por exemplo, que o piso está bom, não tem muitos desníveis, você parece que está num carro de passeio. Agora, principalmente em São Paulo, que tem umas ruas que tá parecendo o solo lunar, aí realmente incomoda um pouquinho essa questão da suspensão. Esses pneus de uso misto, eu não achei eles tão barulhentos, eu esperava que eles fizessem mais ruído, principalmente na estrada, mas não faz muito. Estrada que eu digo é rodovia, né, que esse carro também chama estrada, meio complicado. Mas eles não fazem tanto ruído assim, mas cantam o pneu com facilidade. É uma característica mais comum dos pneus de uso misto, né? Agora o que eu tenho para falar de dirigibilidade desse carro é o seguinte: não é um carro que te entrega prazer ao dirigir, mas considerando ser uma picape compacta, mais voltada para o trabalho, é um carro gostoso de você andar. É um carro que você dirige por um tempo mais elevado sem nenhum problema. Agora, por exemplo, a gente tem o mesmo conjunto mecânico aqui do Peugeot 208, que a gente já testou aqui no canal na versão Grife. E o 208 é muito mais gostoso de dirigir. Então, ela não é voltada para prazer em direção, mas sim para um uso mais pesado, mais na lida, no trabalho mesmo. Então, considerando esse fator, posso dizer que sim, é um carro gostoso de andar, gostoso de dirigir. Até me surpreendeu nesse quesito. Então eu esperava que fosse um pouco chato de dirigir, mas não é. Só não entrega tanto prazer. Aqui a gente vai dar uma aceleradinha, já vou colocar aqui no modo esporte, a gente já percebe que na hora ele já sobe o giro. Olha a moto na contramão, é brincadeira, né? Ele já sobe o giro automaticamente, muda um pouquinho a visualização do painel. Vamos dar um pé no fundo aqui. Ar-condicionado ligado, viu, pessoal? Ó, realmente a gente vê um bom desempenho. Tive que dar uma diminuída ali, ó, mas ela desenvolve velocidade com uma certa facilidade. E freia relativamente bem também, apesar de não ter nenhum destaque e não ter freio a disco nas quatro rodas, infelizmente. Desligando o modo esporte, a rotação já desce um pouco mais. E vale lembrar, nessa transmissão CVT de 7 marchas simuladas, que quando você está andando de forma mais tranquila, ela funciona como um CVT de fato. Então você rodando de forma mais confortável está ali com relações infinitas, igualmente um CVT. Isso ajuda no consumo de combustível, porque diminui sempre o giro, está sempre na faixa ideal de rotação e etc. Agora, se você usar o modo manual aqui nos pedal shifts, na alavanca, ativar o modo esporte ou pisar muito fundo, de fato uma condução um pouco mais esportiva, ele vai simular essas 7 marchas para diminuir aquela sensação chata que o CVT fica infinitamente, né? Esse conjunto mecânico é muito legal dentro da Stellantis e combinou com esse carro, sendo sincero. Eu tinha até um receio de falar, poxa, um motor turbo, câmbio CVT, numa picape compacta, não, parece que não combina, mas caiu bem para esse carro. Eu acho que combina muito mais com o 208, por exemplo. Lá ele parece estar mais bem acertado. Esse carro às vezes ele parece dar uns tranquinhos como se fosse nas trocas de marcha, mas na verdade ele nem tá trocando marcha, né? Então ele não é muito suave aqui, mas no 208 ele se encaixa ainda melhor. Agora, o isolamento acústico desse carro não é muito legal. Principalmente na estrada, você escuta bastante barulho de vento aqui dentro. A motorização é um pouquinho ruidosa também. Não tem nem a manta acústica lá no capô, como a gente viu. E o isolamento acústico em geral mesmo, de qualidade de construção desse carro, é muito simples. Porque, de novo, esse carro é baseado no Fiat Mobi, que é um subcompacto da Fiat, e é o carro mais barato dela atualmente, ainda que todos os carros estejam muito caros, né? Agora, esse painel poderia ser um pouco melhor, né? Como eu falei, a tela em si de 3.5 polegadas tem bastante funções, é até bonitinha, mas o painel em si com os ponteiros analógicos não é legal nesse estilo mais redondinho, né? Eu não gosto. Vamos entrar nessa curva aqui um pouquinho mais rápido,
Só para vocês verem que ela canta pneu com facilidade, ó. Viram? E é uma característica comum desse tipo de pneu. Mas, ó, perceberam aquilo que eu falei da seta, que às vezes ela dá uma atropelada? O bom desse carro é que ele tem um torque em 1750 rotações. O que isso significa? Você demandando pouco acelerador, ele já tem uma boa resposta, porque são 20,4 kg de torque. É um torque expressivo para um carro dessa categoria, né? Agora a suspensão aqui, ó, dianteira tudo bem, mas a traseira, passando um pouquinho mais rápido, vai pulando. Chegando aqui no final do nosso trajeto, vocês podem conferir, lembrando também os vídeos que a gente já fez rodando na rodovia. Eu ia falar estrada, mas rodando na estrada com a estrada, enfim. E também rodando na estrada de terra, aí não teve jeito. Então comenta aí embaixo, pessoal, o que vocês acharam do test drive com esse carro. E vamos agora então para a conclusão, entender se vale a pena ou não levar a Strada Ranch para casa. Vamos para a conclusão. Primeiro aqui eu quero citar os pontos positivos e os negativos, começando pelos prós. Desempenho, dirigibilidade, considerando ser um carro de trabalho, é gostoso de dirigir. O design, como eu falei, que dá uma impressão de refinamento e robustez maior do que o tradicional que a gente vê nesse segmento. Consumo, como eu falei, o carro ainda é bem novo aqui que a gente está testando, então as médias tendem a melhorar, mas ainda assim é um bom consumo de combustível. Capacidade de carga, ela é uma das maiores do segmento. A robustez, esse carro é realmente voltado para o trabalho. E também a gente pode citar as exclusividades desse carro entre as picapes compactas, ou seja, em relação a Saveiro, que é a sua única concorrente. Então só a Strada tem 4 portas, transmissão automática e motor turbo, por exemplo. Fora também outros itens como faróis quase full LED, ar digital, enfim. Agora os pontos negativos desse modelo. Agora os pontos negativos desse carro. Sem sombra de dúvidas, espaço interno, segurança também, não tem muitos itens de segurança e por esse preço deveria ter. Acabamento, mesmo sendo uma picape compacta voltada ao trabalho, poderia ser melhor nesse preço. Obviamente, como eu falei, o preço também entra como um ponto negativo, muito negativo inclusive, porque o que manda no carro é o preço, né? Às vezes ele é simples, mas é barato, então tudo bem. Aqui não, ela é bem cara. A ergonomia desse modelo também não me agradou muito. Então, por exemplo, não cabe uma garrafa de 1,5 litro nas portas, tem poucos porta-objetos, também o apoio de braço fica muito baixo, falta também luzes de cortesia nos para-sóis, etc. Itens nesse sentido de ergonomia. E a lista de equipamentos também, ela não é péssima, mas pelo preço da Strada, fica devendo bastante coisa. E falando nisso, vamos citar então alguns equipamentos que eu senti falta. Sensores de estacionamento dianteiros, 6 airbags, por esse preço deveria ter, piloto automático, ainda que fosse convencional, iluminação de cortesia nos espelhos, ajuste de profundidade do volante, luz de conversão estática nos faróis de neblina, sensores crepuscular e de chuva, freios a disco nas 4 rodas e frenagem automática de emergência. A gente poderia até incluir alguns outros equipamentos, mas considerando que ela é voltada ao trabalho, esses são os que eu mais senti falta. Agora, para a gente entender se ela vale a pena ou não, vamos citar as concorrentes. A Volkswagen Saveiro Extreme CD, ou seja, cabine dupla 1.6 manual, custa R$ 115.690. Tudo bem, não tem 4 portas e uma infinidade de coisas, mas é mais barata que a Strada. A Renault Oroch Intense 1.6 manual custa R$ 124.960 e o porte dela é maior do que a Strada, só lembrando para vocês. A Chevrolet Montana LT 1.2 turbo manual custa R$ 131.450, ainda mais barata do que a Strada, mas a versão da Chevrolet Montana que realmente concorreria com esse carro seria a LTZ 1.2 turbo automática, que aí já salta para R$ 144.900, ou seja, um pouco mais de R$ 9.000 mais cara que a Strada. E a gente pode até incluir nessa rivalização a Fiat Toro Endurance 1.3 turbo automática. Não é exatamente concorrente porque ela tem um porte maior, mas só para vocês terem uma ideia de preço. A Toro de entrada custa R$ 152.990. Essa aqui, só relembrando, R$ 135.990. A gente considerou então as versões com preços mais próximos da Strada Ranch Turbo. A conclusão então é a seguinte: para quem precisa de uma picape compacta para o trabalho, praticamente não tem outra opção no mercado atual
além da Fiat Strada. Ela é a melhor nessa proposta. Porém, se você tiver uma utilização um pouco mais urbana, mais voltada para o lazer, ela fica devendo e muito o espaço interno, a ergonomia e uma lista de equipamentos mais atrativa nesse preço. E isso faz muita falta para quem utiliza o carro mais para lazer, para viajar com a família e etc. A Chevrolet Montana, por exemplo, que como eu falei é mais cara na versão equivalente, mas não tem uma diferença absurda, ela se enquadra muito melhor no dia a dia de quem não usa uma picape para trabalho pesado, carrega uma carga de vez em quando e geralmente usa mais pro lazer mesmo. Em relação à Volkswagen Saveiro, que é sua única concorrente direta, a Strada é superior em todos os aspectos. A picape da Volkswagen, por exemplo, não tem 4 portas, câmbio automático, motor turbo e nem os equipamentos que a Strada tem. O único problema desse carro então é o preço. Para vocês terem uma ideia, por R$ 135.990, ela é bem mais cara que um Fastback T200, que custa R$ 117.990, com o mesmo conjunto mecânico. Custa mais que o Pulse Impetus de R$ 131.990 e ainda ela é consideravelmente mais cara que o Jeep Renegade de entrada, que é a versão sem nome com motor 1.3 turbo, que custa R$ 118.290. Então realmente a Fiat perdeu a mão aqui nos preços da Strada, ainda que tenha assim suas qualidades. A conclusão então é que a Strada não faz muito sentido nessas versões de topo, porque em sua essência ela é para trabalho, não para lazer. Então, se você usa ela para trabalho, não tem por que você fazer questão de um motor turbo, de um câmbio automático, cabine dupla e etc. E se você for usar mais para o passeio, minha recomendação é vá de Chevrolet Montana. E eu não posso deixar de agradecer ao pessoal da Fiat e da Stellantis por terem emprestado a Strada para a gente testar aqui durante uma semana. Só por conta disso a gente consegue fazer vídeos muito completos para vocês. Então fica aí o nosso agradecimento para a Stellantis e especialmente para a Fiat pelo apoio aqui no canal GT Autos.